Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto de adoração e ceia dessa noite. Eu vou pedir para o irmão Lamuniel orar por esse início, que Deus esteja abençoando o culto e que seja toda honra e toda glória seja dada a Ele. Senhor Deus, tu és grandioso, maravilhoso, Pai do céu. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela proteção. Obrigado por cuidar de cada um de nós nos treinamentos, Senhor. Obrigado por estar aqui desde o começo da tua casa, Senhor. Abençoe este povo para o Senhor. Abençoe também a ceia em nós, Senhor. Nós façamos tudo na vontade do Senhor. Abençoe também, Senhor, os louvores que sempre participam de nada, sabe? Pai, abençoe também, Senhor, a mensagem pastoral, abençoe também a nossa comunidade, Senhor, que essa semana também seja uma semana abençoada, caminho por nós, Senhor, tudo que pedimos, agradecemos, amém. Amém. Bom, como primeiro cântico da noite, Castelo Forte, eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar cantando esse hino fortemente. Ele é o 39 do Código de Melodia. Amém, irmãos. Podem se assentar.
Vamos recitar o novo versículo do mês, que é o Romanos, capítulo 8, do 31 ao 32. 1, 2, 3 e... Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31, 32. Bom, irmãos, esse versículo aqui é bem fácil, né? Bem legal de estar recitando. A gente não vai cobrar ele hoje não, mas os próximos cultos, né, a gente vai estar desafiando os irmãos a estarem recitando ele de cor, tá? O próximo cântico, o cântico do mês, Tu és Deus. Dízimos e ofertas, como de sempre, segue o QR Code do Moral para aqueles que querem fazer alguma oferta ou dizimar pelo telefone, ou os gasofilácios, tá? O versículo do mês a respeito é de 1 Crônicas 29:9.
E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Enquanto os irmãos ofertam, vamos estar louvando a Deus com o cântico Alto Preço. Vou pedir aos irmãos também que se coloquem de pé para cantar esse hino. Amém, irmãos? Podem se assentar? Eu peço ao irmão Ricardo que ore agradecendo pela oportunidade que Deus nos deu de poder estar louvando, dizimando a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por esse culto que produzimos, de doar, pela palavra de Deus, e te agradecer, Senhor, por todos que estão aqui, os que não estão também, que estão nos igrejas, louvando, te adorando, e estão na acampamento também. Te agradecer, Senhor, pelo Espírito, pela tua fé, o Senhor, o Espírito para cada um, na condição necessidade, e peço, Pai, que te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Seguindo adiante, eu entrego a palavra para o pastor Atos para estar ministrando a ceia. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje o pastor Jamil não pode estar aqui, porque ele está no acampamento, né, lá com o pessoal de Catalão, né? Então, hoje sou eu que irei ministrar a ceia do Senhor. Para aqueles irmãos que ainda não sabem, né, o pastor Jamil falou para eu poder fazer, porque eu sou um ministro do Evangelho, né?
ordenado, então eu já passei por todo o crivo de ordenação, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 20, nós vamos ler até, na verdade, o 30, tá bom? 1 Coríntios 10, de 23 a 30, e diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Amém. Quando nós estamos relembrando da ceia do Senhor, estamos estudando na escola dominical também, nós estamos falando sobre a ceia e sobre o batismo. E a ceia e o batismo, eles são ordenanças que o Senhor nos dá, ou que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos deu, para que nós cumpríssemos, para relembrar daquilo que ele fez. E a ceia do Senhor, ou batismo, é uma representação pública daquilo que o Senhor fez pela minha vida. Ou seja, quando eu fui batizado nas águas, eu estou dizendo para o mundo inteiro: olha, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei os meus pecados ao Senhor Jesus, ele me perdoou e se tornou meu Senhor e meu Salvador. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos dizendo: olha, do mesmo modo em que eu morri e ressuscitei, eu morri para o mundo e ressuscitei com Cristo, agora eu estou avisando para todo mundo: Cristo morreu pelos nossos pecados e de uma vez por todas nos deu a chance de estarmos com Ele pela vida eterna. É isso que nós fazemos quando fazemos a ceia do Senhor. Às vezes o que acontece? A gente participa da ceia, às vezes com tanta tristeza, não é? Falando assim: nossa, o Senhor Jesus Cristo morreu, então aqui representa o cálice, representa o seu sangue, o pão representa o seu corpo, e às vezes a gente fica naquele modo de: ai, coitado do Senhor Jesus Cristo. Mas na verdade a ceia é um momento de grande festa, é de grande alegria. Por quê? É o momento que nós dizemos: o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós estamos anunciando isso até que ele venha. Às vezes a gente fica pensando: olha, e aí? O que é mesmo? Nós precisamos colocar no nosso coração: a morte do Senhor é o crivo inicial do Evangelho, e a sua ressurreição é o ápice da nossa fé. Eu sempre pergunto para os jovens, né, que estão aqui, principalmente o Hudson, eu sempre pergunto, eu tenho certeza que hoje ele não vai errar. Se eu perguntar para ele qual é o símbolo do cristianismo, tá lembrado? A gente sempre quer dizer que o símbolo do cristianismo é a cruz, não é verdade? Mas sabia que o símbolo do cristianismo não é a cruz? O símbolo do cristianismo é o túmulo vazio. Jesus Cristo não está mais lá. Jesus Cristo não está mais lá. Se você for em qualquer ídolo, Deus, profeta de qualquer religião, você vai encontrar os túmulos e os ossos. Jesus Cristo é o único que não. Então, quando nós participarmos da ceia, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, e nós anunciamos a sua morte para que todos creiam, para um dia estarmos com Ele nos céus para sempre. Amém? Amém. Só que 3 coisas precisam acontecer para nós participarmos da ceia. A primeira delas é nós sermos completamente salvos. Nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador uma vez por todas.
A segunda é termos participado da primeira ordenança. Que ordenança? A do batismo. Eu vou anunciar a morte do Senhor sem ter anunciado a sua ressurreição? Não. Eu vou anunciar a morte dele porque eu já anunciei a sua ressurreição. Porque eu disse quando eu entrei nas águas, eu morri para o mundo e agora estou vivo para Cristo. E a terceira é nós estarmos em comunhão. Às vezes, não sei, eu acredito que todos aqui são aqui da nossa igreja. Mas mesmo aqueles que estão nos vendo pela internet ou aqueles que nos visitam, estar em comunhão com a igreja não é só ir para a igreja. Não é só sentar no banco da igreja. Estar em comunhão com a igreja é participar da vida da igreja. É estar presente nas coisas que a igreja faz. É estar junto com os irmãos. É respeitar a liderança. É amar um ao outro. E mesmo nas discordâncias, nós aprendermos a lidar com elas e passarmos por cima disso. Porque, eu vou dizer para os irmãos, um dia, aqueles que forem salvos em Cristo Jesus e tiverem participado da ressurreição de Cristo, um dia nos céus nós estaremos juntos para a eternidade. E para estarmos juntos na eternidade, precisamos começar aqui. Não é verdade? Então nós precisamos participar dessas três formas. Então, se você é salvo em Cristo Jesus, se você participou do batismo, né, e tem convicção da sua fé, e está em comunhão com a sua igreja, então você pode participar da ceia do Senhor. Mas, se você não participou, primeiramente, ainda não aceitou Cristo como Salvador, não participe. Porque a Bíblia deixa bem claro. Olha o versículo 29. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muito entre vós fracos e doentes e não poucos que dormem. Se você não participou do primeiro mandamento, que é o batismo, ou primeira ordenança do Cristo Jesus, que é o batismo, então também não participe. Converse com o pastor, peça para ser batizado. Pastor, eu creio como Jesus Cristo, pastor Jamil, eu creio em Cristo Jesus e agora eu quero ser batizado. Eu quero continuar ainda mais participando da comunhão com os irmãos em Cristo. Com certeza o pastor Jamil não vai ter sombra de dúvida de fazer o seu batismo o quanto antes. Mas em terceiro lugar, se você não estiver em comunhão com a igreja, não participe. Não é vergonhoso isso. Porque senão você vai estar tomando um juízo para si. Nesse momento agora, eu vou convidar o irmão Muniel e o irmão Ricardo, e eles vão me ajudar. Vão me ajudar com a ceia do Senhor. Nesse momento agora, nós vamos cantar um hino. E nós vamos, durante esse hino, enquanto nós estivermos cantando, nós vamos analisar a nossa vida. Ao final do hino, os irmãos vão ter passado os elementos. Nós vamos ter alguns minutinhos para nós organizarmos a nossa vida com Deus. A gente já deveria ter feito antes, mas às vezes na correria não deu, a gente vai organizar a nossa vida com Deus. E se precisar organizar com algum irmão ou com alguma pessoa fora, organiza com Deus primeiro, participa da ceia e depois conserta isso. Nós combinamos, durante o ano passado, que a partir desse ano nós vamos fazer o possível participar de todas as ceias do Senhor, mas com alegria no coração. Na verdade, a gente precisa participar da ceia do Senhor com alegria, com firmeza, com o coração voltado ao Senhor. Eu já olhei 3 vezes, eu espero não ter que olhar de novo. Bom, é uma coisa importante. Então, vamos participar com alegria no coração. Amém? Então, eu vou pedir para o irmão Ricardo e para o irmão Muniel. Primeiramente, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para o irmão Muniel fazer uma oração. Sim, oremos. Ó Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai do céu. Ó Pai, Tu conheces cada coração, conheces cada pessoa que está aqui. Ó Pai, abençoe este momento, que é um momento de ser do Senhor. O Senhor faça com nós, crime da Tua palavra, nós sinceramente
poderia explicar. Ó Senhor, Tu és tão grandioso, maravilhoso, que mandou Teu Filho na cruz para derramar seu sangue do nosso pecador. Nós apenas temos que crer e seremos salvos. Ó Pai, obrigado por tudo e abençoe teu este momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto nós estamos cantando, o irmão Guilherme e então estarão passando e entregando os elementos. E eu gostaria que a gente ficasse em pé. Aqueles que puderem, fiquem em pé. Vamos cantar juntos o cântico Vinho e Pão. E forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Vamos orar agradecendo a Deus pelo suco de uva e pelo pão. Pedir para o irmão Ricardo agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por essa ordenança que é a tua ceia, que significa o seu corpo e o seu sangue, que resgatou nós na maçã do pecado. Te agradeço, Pai, em nome do seu Filho Jesus, que bendito e eterno. Amém. Amém. Por um minutinho nós vamos parar agora. Nós vamos analisar a nossa vida, vamos orar ao Senhor e ao final, então, eu dou prosseguimento. Então, oremos.
Versículo 24 diz: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos comer todos do pão, relembrando que o Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo na cruz por nós. Comamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Do mesmo modo, participemos da ceia. Pai, aqui na Tua presença, nós queremos Te agradecer, porque nesse momento nós podemos, ó Pai, dizer para todos aqueles que estão ao nosso redor: o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Pecados esses, ó Pai, que eu não tinha como pagar. Mas o Senhor fez isso por nós. E nós celebramos com grande comunhão e com grande alegria. Porque o Senhor tem nos dado a certeza. É isso que nós pedimos e é isso que nós te agradecemos. E que as pessoas que estão conosco, ou que estão nos vendo, que não cearam ou não puderam cear nesse momento, possam participar, ó Pai, no futuro, bem próximo, conosco, relembrando a morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. É isso que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Podeis sentar? Aí o cálice dos irmãos pode deixar aí no próprio banco, aí depois, logo após do culto a gente pega, tá bom?
Seguindo para a parte de aviso, mas antes, a gente tem algum visitante? Tem não, né? Tá todo mundo de casa. Tá bom, seguindo para a parte de avisos, quarta-feira a gente vai ter o culto de oração às 7h30. Domingo de manhã vai ter a escola dominical às 9h. E a gente já começou a fazer um anúncio do acampamento da época do carnaval, que está sendo organizado pela Igreja Batista do Calvário. Lá na Chácara Bonanza, o valor por pessoa é 120. Tem algumas imagens da chácara. Tá? A priori, estão para fechar com essa mesmo. Parece ser um espaço bem preparado para um acampamento de igreja. Algum outro detalhe a respeito da chácara? Oi? Sim. O pastor Edson, da Igreja do Calvário, ele ainda vai passar o cronograma certinho dos dias e os outros detalhes também, tá? Mas fica aí de aviso. De manhã o pastor Edson, ele fomentou, né, que a gente também participe, né, que a gente é meio acanhada, a gente é uma igreja mais acanhada no nosso campo, mas talvez vai ser legal a gente participar também com eles nesse retiro. Mas é isso, irmãos. As crianças vão sair, então vocês vão sair com a tia Raquel. É de 1 a 9 anos? De 1 a 9 anos. Os adolescentes vão ficar para ouvir o estudo. Então eu entrego a palavra para o pastor Alisson. Boa noite novamente, irmãos. Enquanto as crianças vão se retirando, eu gostaria de abrir com os irmãos em Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32. Lucas 15, de 25 a 32. Nós conhecemos muito bem essa parábola do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele estava falando sobre o filho pródigo, e muitas vezes a gente dá muita ênfase no filho pródigo e a gente esquece do contexto que estava inserido esse texto aqui, tá? Então, Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32. A nossa mensagem de hoje ela é justamente falando sobre o que estava acontecendo nesse momento. Então, por isso que a gente colocou como perdido dentro da igreja. Eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 15, de 25 a 32, aqueles que puderem ficar em pé. Vamos ler todos juntos. Todos juntos não, eu vou ler e os irmãos acompanham. Diz o seguinte: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir nenhuma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai, aqui na tua presença, fala aos nossos corações através da tua palavra. Usa a minha vida, me usa nesse momento para falar primeiramente ao meu coração,
depois o coração dos irmãos e daqueles que estão aqui conosco, e que a Tua palavra, Pai, que seja pregada essa noite, não apenas pensamentos humanos. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nesse exato momento aqui, Jesus Cristo, só para inteirar os irmãos, Jesus Cristo ele estava junto com os seus discípulos e com várias pessoas que estavam ao seu redor, e Jesus começa a ensinar o povo, começa a trazer mensagens para o povo, e ele percebe a indignação dos fariseus que estavam ali ao seu redor. Então Jesus naquele momento ele conta 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida que foi encontrada. E todos nós conhecemos a parábola da ovelha perdida, em que aquele homem, aquele pastor deixou suas 99 para encontrar aquela que havia sido perdida. E ele vai, encontra, traz ela de volta, a trata e coloca ela dentro do aprisco novamente. Nós temos na segunda parábola a dracma perdida, a moeda perdida que foi encontrada, que foi perdida dentro de casa, e aí a moça acende as lamparinas e encontra ela embaixo dos móveis. E aí uma dracma valia um bom dinheiro, então ela se alegra e conta aqueles que estão ao seu redor. E nós temos então essa terceira, que é o filho perdido que voltou para casa, que era o filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer aquele que gasta tudo em vão. Então o que acontece? O filho pródigo realmente era aquele rapazinho que saiu, que chegou diante do pai e falou: pai, eu quero todos os meus bens. Então Jesus Cristo começou a contar essa parábola. Então deixa eu contar novamente para os irmãos. Quando Jesus estava com os discípulos e com todo aquele povo ao redor, ele começa a contar a parábola. Olha, existia um pai, esse pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo chega para o pai e diz para o pai: pai, eu quero metade dos teus bens. Eu sou teu herdeiro e você me deve isso. Fazendo uma paráfrase. Você me deve isso, você tem que me entregar isso. E o pai, sem falar nada, sem relutar, separa os bens em 2. Um que seria do seu filho mais novo e um que seria do seu filho mais velho. Entrega para o seu filho mais novo. Seu filho mais novo pega esse dinheiro, toda a herança, que fazia parte da sua herança, e vai pelo mundo. E começa a gastar em tudo quanto não presta. Ele começou a gastar com bebidas, com mulheres, com apostas, emprestando a todos que vinham. E ele tinha muitas amizades com isso. Por quê? Porque ele tinha dinheiro. O pai era de grandes posses, então ele podia gastar o quanto quisesse. Só que aonde você coloca e você não tira, acaba. Ou onde você tira e não coloca, acaba. De repente, o dinheiro daquele rapaz acaba e não tinha um amigo, nenhum, para cuidar dele. Então o que ele faz? Ele vai pedir um emprego. E só tinha um emprego que ele conseguiu, que era tratar dos porcos. E para um judeu, cuidar de porcos era o trabalho mais fútil que existia, porque eles não comiam. Então, tratar de porcos era aquele trabalho que ninguém queria, mas era o único que ele tinha conseguido. Então ele vai, começa a tratar dos porcos, mas ele estava passando tanta fome que o seu desejo, obrigado, Carita, era comer e se alimentar da comida daqueles porcos. Para você ter noção, ele teve vontade de comer lavagem. Você já viu a comida de porco como é? Os irmãos que trabalharam em roça sabem como é, né? Você mistura tudo que sobra, você mistura tudo e joga lá. Hoje em dia os porcos estão mais gourmet, né? Hoje em dia tem uma ração específica, coisa, mas ainda nas fazendas raízes não é assim. É a mistura de tudo que ficou. E aquele rapaz tinha vontade de comer da sobra do que os porcos comiam. Você tem noção de quão desesperador estava a situação dele? Então aquele rapaz pensa consigo mesmo: olha, na casa do meu pai, os servos comiam do bom e do melhor. Os servos.
E eu aqui estou a mendigar pão. Não, eu vou voltar. Eu estou arrependido pelo que eu fiz, eu vou voltar e vou falar: pai, me aceita como teu servo, nem como teu filho, como teu servo. Deixa eu trabalhar aqui na tua fazenda. Então o pai, ou então esse rapaz volta. Enquanto ele está voltando, o pai está lá, longe, olhando pelo horizonte. Quando ele avista o seu filho, todo dia ele ia lá e observava o seu filho para ver se seu filho iria voltar. E ele avista seu filho. Na mesma hora ele sai correndo, o abraça, o beija. E aí o filho: olha, pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu fiz o que era errado. Nem como teu filho eu quero ser chamado, mas deixa eu ser como teu servo. O que o pai faz? Meu servo não, você é meu filho. Ele abraça. Manda os servos dele: olha, busquem um anel. Nós vamos colocar um anel no dedo porque ele é meu filho. Então eles buscaram, colocaram um anel no seu dedo. E falou: agora vai lá e mata o novilho cevado e traz o novilho cevado e vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho voltou. E estava uma grande festa. O filho não acreditando que o pai tinha recebido ele. Nesse contexto, o irmão mais velho está no campo. De longe ele escuta aquela festa e ele decide voltar para ver o que era. Chegando perto, ele fala: mas... Chegando um dos servos, fala: mas o que está acontecendo aí? Olha, teu irmão voltou. E o teu pai mandou colocar um anel no dedo dele, que era um símbolo de honra, e também matar o novilho cevado. Ah, aquele irmão mais velho se indigna. Como assim? Se fosse na linguagem de hoje, né? Que palhaçada é essa? Ele vem, pega toda a parte da herança dele, vai embora, gasta. Agora ele volta para o quê? Pegar minha herança? Minha parte da herança? Não. E o servo: não, vamos entrar. Eu falei: não entro nem que me pague. Se fosse dizer um ditado hoje, não entro nem que me pague. Então o pai ouve que seu filho está lá fora, vem e tenta conciliar a situação. Fala: meu filho, teu irmão, olha, teu irmão estava perdido. Teu irmão, se fosse nos dias de hoje, teu irmão estava lá, ó, no mundo das drogas. Teu irmão estava lá, ó, jogado. Teu irmão se arrependeu. E ele voltou, e ele não voltou para ser um filho, ele voltou para ser um servo. Eu disse que ele é meu filho. Ele é teu irmão. Não, pai, esse teu filho foi lá e gastou tudo que ele tinha com o que não prestava. Aí ele deixa meio claro que ele diz: olha, ele gastou tudo com meretriz. Mas o pai vira para ele e fala: este teu irmão voltou. Nesse momento aqui, irmãos, nós temos quatro personagens. O primeiro personagem é o filho pródigo. É aquele que cometeu o erro, foi embora, fez tudo que podia e não podia, se deu mal no final, se arrependeu e voltou arrependido. Mas ele não voltou com marra, ele não voltou dizendo: não, eu sou filho, você tem que me aceitar. Não, ele falou: olha, eu não me aceito nem como teu filho. Isso é arrependimento. Não é remorso, não é porque o dinheiro, só porque o dinheiro acabou, não é arrependimento verdadeiro. Olha, realmente, o dinheiro acabou, as coisas acabaram, mas eu estou arrependido, pai. Me aceita como teu servo? Não, você é meu filho. Nós temos o pai, que é aquele que observou o seu filho ir e o outro ficar. Observou todos os dias seu filho voltar e o outro ainda está aqui. Ele observou a volta do seu filho e muito alegre o recebe de volta e faz uma grande festa para ele. Nós temos o terceiro. São os servos do pai, a família que estava reunida, se alegrando pela volta. E nós temos o quarto, que é o filho mais velho, que se indignou pela volta do mais novo. Quando nós estamos falando, irmãos, a respeito
desse menino, nós muitas vezes ficamos com raiva ou chateados e pensamos. Geralmente a gente fala sobre o filho pródigo que foi e gastou. Mas quando nós voltamos para o texto, Jesus Cristo, essa parábola não foi apenas para aqueles que estavam ali ao redor, mas foi para condenar a ação dos fariseus que estavam ao redor ali. Quer dizer, olha, Jesus Cristo, esse Jesus aí, ele come com pecadores, vive entre meretrizes. Quem é ele para falar alguma coisa? E Jesus Cristo estava dizendo, olha, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Não foi qualquer um que eu vim buscar. Vocês não são grandes? Vocês não são homens de grande fé? Então, eu vim buscar vocês não. Vocês já estão. Eu vim buscar aqueles que estão perdidos, que precisam. Não é à toa que ele falou sobre a dracma perdida, que se perdeu, ele foi lá, encontrou e trouxe, e fez uma grande festa por isso. Não é à toa que ele falou sobre a ovelha perdida. Foi a ovelha que estava no aprisco, saiu do aprisco, se perdeu, se arrebentou inteirinha. Ele foi lá, o pastor pegou, cuidou dela e trouxe para o aprisco de novo. E agora ele falando novamente sobre o filho, ele está falando sobre o filho que se perdeu e voltou. Mas essa última parábola era específica para aqueles que estavam lá dentro. Olha, muitas vezes, amados, precisamos tomar cuidado para não sermos como o irmão mais velho. Nós precisamos ser como o pai, prontos a receber aqueles que se arrependem. E muitas vezes a gente acaba, na vida cristã, se acomodando e nos tornando o filho mais velho. E dizendo, não, está errado isso aí, não deveria nem voltar mais. Enquanto Jesus Cristo ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. No meio dessa festa, no meio desse encontro, há uma voz que destoa. Foi a voz do filho mais velho. O filho mais velho está triste porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. O filho mais velho aqui não só triste, mas irado, porque o pai é misericordioso. E ele ficou do lado de fora. Ele estava dentro. A família estava se reunida, mas ele preferiu ficar do lado de fora, enquanto o filho pródigo estava dentro ali da casa. Por isso que, irmãos, trazendo para o nosso contexto hoje da vida cristã, o perigo de se estar na casa do Pai, o perigo de se estar dentro da igreja e ainda estar perdido. Eu já conversei nesses meus 33 anos de vida, até os meus 6 anos primeiros, eu não era convertido. Meus pais eram crentes, meu pai era pastor, mas eu não era convertido. Eu me converti quando eu tinha 6 anos. Me lembro como se fosse ontem. Já contei meu testemunho para os irmãos várias vezes. Dos 6 anos até os 33, eu já passei por muita coisa. Em várias igrejas diferentes. O meu pai, ele sempre foi, o ministério pastoral dele sempre foi a abertura de novas igrejas e a reconstrução, né, do testemunho das igrejas por onde passou. E o que acontece? Quando eu entrei para o ministério pastoral, eu pastorei 2 igrejas, me tornei então co-pastor não titular, né, do meu pai, e hoje eu estou aqui na igreja tentando o máximo que eu posso ajudar o pastor Jamil. Em todos esses anos de cristão e de vida cristã e de ministério, eu sempre pude perceber em todas as igrejas que existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Elas vêm, estão aqui, se batizam, cantam, oram, pregam, mas muitas vezes estão perdidas dentro da igreja. E por isso é um perigo de se estar dentro da igreja. E quando eu falo igreja, não é só o templo, mas no meio do povo cristão. É um perigo. Se você está dessa forma, porque você está perdido dentro. Igual o filho mais velho, que na hora de mostrar a misericórdia e a compaixão, ele simplesmente ignora tudo aquilo. O pai dele fala para ele, olha meu filho, mas você está comigo o tempo todo, a vida toda você pode pegar o que você quiser. E aí a chantagem do filho mais velho foi o quê? Olha,
Eu estou aqui há tantos anos, você nunca matou um novilho, nunca matou um novilho cevado, nem um novilhinho para mim. Eu falei, meu filho, você não precisa pedir. Você não precisa esperar que seu pai chegue para você e diga, você quer matar um novilhinho? É tudo seu. É só você ir lá e fazer. O seu filho, o seu irmão estava perdido. E agora ele foi encontrado. Existe maior festa do que essa? Não fique triste. Esse filho, amados, ele representou os escribas e fariseus que se consideravam santos e desprezavam os outros. Esse filho, ele representa aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja, obedecendo a leis, cumprindo deveres, mas sem enveredar pelos antros, se enveredam, sem se enveredar pelos antros do pecado, pelos corredores obscuros do mundo. Eles estão certinhos, fazendo a coisa certa, vivendo uma vida corretinha perante o mundo, mas eles estão perdidos, muitas vezes dentro da igreja. Porque como nós temos falado sempre, a salvação em Cristo Jesus não é você fazer as coisas certas. Não são as obras que nos salvam. Não é o meu procedimento pessoal. Não é eu vir para a igreja. Não é eu orar em público. Não é eu tocar. Não é eu cantar. Eu fiquei tão orgulhoso hoje. Fazia tempo que eu não via minha esposa tocar em público. Hoje eu fiquei orgulhoso. Mas não é isso que salva. Não é isso que salva. E muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja e ainda assim estar perdidos. Nós não podemos estar assim. Olha, sabe quem estava perdido? Eu acredito que todos já ouviram a história do jovem rico. Aquele rapaz que tinha grandes posses. Ele chega diante de Jesus e ele fala, Jesus, seguinte, eu cumpro a lei, eu faço tudo correto diante da sinagoga. Se você perguntar para qualquer pessoa, fazendo uma paráfrase, né? Qualquer pessoa que está aqui ao nosso redor, eles vão falar sobre o meu testemunho. Agora sim, o que falta para eu realmente seguir ao Senhor de verdade? Para eu entrar nos céus? Jesus Cristo fala simplesmente para ele, olha, não tem seus bens? Vende tudo e depois me segue. A Bíblia deixa bem claro que aquele jovem rico, ele se afastou e saiu triste, porque era dono de muitas posses. Por quê? Ele conhecia a lei, ele seguia a lei. Se fosse trazer para a igreja hoje, aquele rapaz, o jovem rico, ele era um exemplo de vida cristã. Mas o seu amor não estava em Cristo. O seu amor estava no dinheiro que ele possuía. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o perigo de se estar na casa do Pai, dentro da igreja e ainda estar perdido. Então, amados, primeiramente, aquele que vive dentro da igreja, mas desobedece aos 2 principais mandamentos do Senhor, não é servo do Senhor. Quando nós olhamos, quando Jesus Cristo está ensinando, ele fala justamente sobre os maiores mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse filho aqui, que era o filho mais velho, ele quebra literalmente os 2. Por que ele quebra os 2? Porque ele nem amou a Deus, representado ali pelo Pai, e ele nem amou o seu irmão, que estava perdido e foi encontrado. Quando nós trazemos para a nossa vida cristã, quem nós somos? Se nós somos filhos de Deus, nós primeiramente devemos amar a Deus e honrar a Ele. Aquele filho mais velho ter ficado do lado de fora, enquanto a festa estava acontecendo lá dentro, ele desonrou o seu pai. Ele estava dizendo para o seu pai que a escolha que o pai estava fazendo estava errada. E muitas vezes nós queremos ensinar a Deus. Queremos dizer para Deus como as coisas têm que ser, enquanto Deus está dizendo, olha, tem que ser assim, assim, assado. E nós muitas vezes dizemos, não, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer da minha forma, porque o Senhor, eu sei melhor da minha vida do que o Senhor. E nós falamos isso muitas vezes para Deus.
E o segundo foi que ele não amou o seu irmão. Literalmente. Quando nós estamos aqui na igreja, nós muitas vezes não somos irmãos de sangue. Às vezes tem. Né? Nós temos o Pedro e o Hudson, que são irmãos. Nós temos o João e o Daniel, né, que são irmãos. Não é verdade? Nós temos a Débora e o Davi, que são irmãos. Mas nem sempre a gente é irmão de sangue na igreja. Mas é aquele rapaz. Não amou nem o seu próprio irmão de sangue. Quanto mais a outras pessoas. Há pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas não têm amor por Deus nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam como deveriam amar. Por isso nós, como cristãos, devemos viver dentro da nossa igreja, obedecendo aos 2 principais mandamentos. Eles não nos salvam, mas eles mostram quem nós somos. É igual. Eu sempre falo para minha filha Tabita. A Alita ainda vai ouvir um pouquinho, mas a Tabita eu sempre falo. A Tabita sempre pergunta assim para mim: papai, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu falo: porque eu estou mandando. Ah, mas por quê? Porque você é minha filha. E nessa casa, como minha filha, você tem que obedecer a minha voz. Porque tudo que é nosso é seu. Esses dias ela estava na escola, ela estava mexendo em algum equipamento, eu não lembro o que era, e a Fran virou para ela e falou assim: Tabita, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é seu. Então você vai quebrar? Você vai destruir? Você vai jogar no chão? É tudo seu. E aí ela pegou o que ela estava guardando e guardou. Mas é isso que nós precisamos lembrar. Na igreja de Cristo, toda a herança de Deus é nossa. Nós não precisamos ficar mendigando. Nós precisamos estar alegres por aqueles que se convertem, por aqueles que se arrependem dos seus caminhos e vêm. Nós, como cristãos, precisamos estar firmes. Precisamos obedecer os 2 principais mandamentos, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Segundo, vive dentro da igreja, mas está confiado na sua própria justiça. Irmãos, ele foi veloz aqui em acusar o pecado do irmão. Na hora que ele chegou e ele disse: olha, pai, quer dizer então que você vai fazer isso para o meu irmão já deu tudo, ele já gastou tudo que ele podia gastar, e aí você vai e dá para ele essas coisas? Olha, ele foi duro para condenar o irmão, enquanto ele não via a si mesmo como um padrão da obediência. Ele se via como: não, eu sou perfeito. Olha, vê só, pai, eu não saí de casa, eu não pedi minha herança, que eu podia ter pedido minha herança e ido embora e construído minhas coisas, mas não, eu não pedi, eu estava aqui na sua casa, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Eu estou trabalhando para o Senhor o tempo todo, eu estou fazendo as coisas para o Senhor do jeito que o Senhor pediu, porque eu sou um padrão de obediência. E, amados, os fariseus, na época de Cristo, por isso que Jesus Cristo falou sobre isso aqui, porque para eles, a obediência, os fatores externos, eram mais importantes e eles eram definidos como pecado ou não. Não é à toa que muitas vezes Jesus Cristo repreendeu eles, não pelas atitudes externas, mas pelas atitudes internas. Quando Jesus fala para eles justamente sobre: olha, é pecado adulterar, não é? Aí não, é pecado adulterar. Então, se você olhar com outros olhos para uma mulher, já adulterou com ela. É pecado matar, não é? Não é pecado matar. Então, mas se você odiou seu irmão, você já matou ele no seu coração. Jesus Cristo, ele não estava tratando com as partes externas, porque era isso que os fariseus diziam: se eu fizer a parte externa, se eu não fizer, então eu não estou pecando. E Jesus, ele trabalhou no íntimo, na parte interna deles, naquilo que era necessário haver mudança. Porque muitas vezes a mudança não está no fato de nós agirmos, mas está no fato de nós sermos. Olha, eu vou dizer para os irmãos, tem uma coisa que é muito difícil para mim: eu sou muito zangado, eu sou muito estressado. Se vocês perguntarem para minha esposa, então, vocês vão ver, eu sou estressado ao extremo. E às vezes eu tenho que me policiar, e às vezes eu levo os cascudos dela. Ontem mesmo eu levei os cascudos. Fui meio ignorante, chegou de noite e tuf. São coisas que eu preciso policiar.
São coisas minhas que eu preciso olhar para dentro e dizer, será que eu estou confiando na minha própria justiça? E aí ela falou uma coisa para mim que ficou guardada no meu coração. Eu faço que nem Maria, né? Eu escuto e guardo no coração. Ela falou justamente, olha, você pensa que você sempre é o certo? E aquilo ficou me cutucando. Cutucou ontem a noite inteira, cutucou hoje. Você pensa que você sempre é o certo? É só a sua verdade que é a verdade? E aí, enquanto eu estava estudando, isso aqui veio na minha mente. Será que eu tenho confiado na minha própria justiça? Será que eu tenho confiado que eu diante de Deus sou perfeito, enquanto os outros são todos imperfeitos? E que só Deus está se alegrando em mim, mas em mais ninguém? Nós como cristãos precisamos lembrar disso. Precisamos confiar na justiça de Deus. O pai ali era a representação de Deus. O pai estava aceitando um filho que havia se perdido de volta, que estava voltando arrependido. E o filho vai lá, mais velho, que muitas vezes somos nós, a igreja, não, Senhor, está errado isso aí. Nós estamos desconfiando da justiça de Deus e querendo agir com a nossa própria justiça. Por isso é importante nós olharmos em terceiro lugar, que viver dentro da igreja é para nós sermos livres, e muitas vezes quem vive dentro da igreja não é livre. E quando eu falo de livre, não é libertinagem. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou o quê? Para viver uma vida de liberdade. E a nossa vida de liberdade, o que os incrédulos não conseguem entender, é como nós podemos dizer assim, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu sou escravo de Cristo e por isso eu sou livre. Como é que na escravidão nós podemos ser livres? Sabe, moço, aquele rapaz não estava livre, mas ele estava como escravo. Sabe por quê? Porque olha o que ele falou para o pai. Olha aqui novamente, olha, versículo 29, leia aí comigo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O que ele está falando para o pai ali? Pai, olha, eu estou trabalhando com o Senhor 24 horas sem parar, te sirvo, faço tudo que o Senhor manda, mas o Senhor não me dá nada. A resposta do pai foi, eu não preciso te dar nada. Tudo que é meu, é teu. Vai ficar choramingando agora? O que você está cuidando não é meu, é nosso. Como cristãos, nós somos co-herdeiros da graça do Senhor Jesus Cristo e dos galardões que Ele nos vai dar. Nós somos herdeiros da sua graça, co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, é maravilhoso viver dentro da escravidão do serviço a Deus, porque a escravidão do pecado nos aprisiona para a morte. Sermos servos, escravos de Cristo Jesus, nos dá a amplitude de viver uma vida eterna. Aquele rapaz não entendia. Ele estava literalmente como escravo dentro da casa do seu pai. Ele era pior do que o servo. Sabe por quê? Porque o servo comia e bebia pelo quê? Pelo que trabalhava. O filho ali, ele não entendia que tudo aquilo era dele também, então ele fazia tudo na esperança de um dia conseguir aquilo tudo, sendo que ele já estava usufruindo de tudo. Como cristãos, nós não podemos viver dentro da igreja e não sermos livres. Nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. Não é libertinagem, é liberdade. E a liberdade, a fé que nós temos, é uma fé vívida. Porque se for uma fé morta, de que adianta? De que adianta eu dizer que eu sou cristão? De que adianta eu vir, eu participar, ser batizado, participar da ceia, cantar, pregar, falar? Não adianta de nada, porque é uma fé morta. E nós precisamos ter uma fé vívida. Cristo nos chamou para a vida e não para a morte. Por isso que nós precisamos viver uma vida certa, uma vida de liberdade. O filho mais novo, quando ele voltou,
por que ele voltou para a casa do seu pai? Se parar para pensar, o filho mais novo, quando ele volta para a casa do seu pai, ele tem a plena certeza de que o seu pai vai o receber de volta. Porque ele confiou no que o seu pai faria e quem era o seu pai. Ele sabia que o seu pai era justo. O filho mais velho olha para o pai e ele não vê essa justiça do pai. Ele se torna então escravo daquilo que ele tinha. Enquanto o seu pai dava total liberdade para ele. Não é à toa que o filho mais novo voltou arrependido, o seu pai o aceitou. O filho mais novo, quando voltou arrependido, ele tinha plena certeza: meu pai vai me aceitar, nem que seja como servo, porque ele é justo. E às vezes nós esquecemos que esse pai é o nosso Pai Celestial. Um pai justo. É um pai que ama. Ele corrige, mas ele ama e ele está o tempo todo esperando para que os seus filhos venham para dentro de casa. Irmãos, tem muitos cristãos que vivem como aquele rapaz. Vive dentro da igreja, mas está com um coração cheio de amargura. Porque tem um complexo de santidade e rejeita aqueles que são marginalizados. Olha o versículo 29 de novo, né? O versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele estava aqui escorado orgulhosamente em sua religiosidade. Era o que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam, naquele momento, dizendo como é que Jesus Cristo vem, esse que se diz Deus, esse que se diz Filho de Deus, ele vem e se une aos pecadores, às meretrizes, aquele pessoal que está ali, e nós, que somos perfeitos, que temos a nossa religiosidade em dia, se fosse hoje, né, que estamos com o nosso terno, com o nosso paletó, enquanto aqueles que estão parecendo um mendigo lá fora. Como é que Jesus Cristo veio para aqueles? Né? Ele tem que vir para nós, alta sociedade, ser de terra. Eu estou tentando fechar e não consigo, mas uma hora vai dar. Mas se parar para pensar, é isso que acontece muitas vezes dentro da igreja. A gente às vezes vive dentro da igreja, mas com o coração cheio de amargura. E é isso que Paulo estava combatendo. Sabe quando nós falamos sobre a ceia? Quando a gente falou lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o nosso coração ele precisa estar voltado para quem? Para o serviço a Deus. Um coração voltado e arrependido para servir a Deus. E servindo a Deus, nós servimos aos nossos irmãos. Nós não podemos estar com o coração cheio de amargura. Porque, sabe o que acontece? Quando nós estamos com o coração cheio de amargura, nós nos tornamos vítimas. Porque nós nos vitimizamos. O que é que o filho estava dizendo o tempo todo ali? Ele não estava indignado contra o seu irmão, ele estava indignado porque ele não estava recebendo aquela bênção. Porque ele não estava recebendo aquela festa. Senhor, quer dizer então que o Senhor fica feliz por um pecador se arrepende, mas eu às vezes passo dificuldade na minha casa financeira, às vezes dificuldade espiritual, e o Senhor não está nem aí. Mas um pecador miserável que não vive uma vida como o Senhor está lá. A gente vê de vez em quando se tornando milionário, ganhando dinheiro, parece que tem a família em ordem, está tudo uma bênção. Agora eu que sou teu servo, o Senhor não me auxilia nessas coisas, aí eu passo dificuldade, às vezes estou devendo isso, estou devendo aquilo. Enquanto Cristo está dizendo, por que tu está devendo mesmo? Fui eu que te fiz entrar na dívida? Fui eu que te abandonei? Sou eu que não estou tratando com a tua família? Ou tudo isso está partindo de você mesmo? Não é para pensar por isso? Às vezes a gente culpa Deus pelas coisas que nós mesmos fazemos. Era o que aquele rapaz estava fazendo. Ele vira para o pai, Senhor, o pai, você não deixa nem eu, você não me dá nem um novilho, velho. O novilho é teu, vai lá e mata. Come com os teus amigos, te alegre com eles. Eu nunca te impedi. Foi só você que não quis ir lá, mas é teu. Vive dentro da igreja, mas com o coração cheio de amargura, se vitimizando. E isso causa em um não perdão e nem uma restauração de um relacionamento com o irmão.
Ele preferiu ficar longe do irmão. Olha, você parou a pensar? Fazia muito tempo que ele não viu o irmão. Ao invés de se alegrar porque o irmão volta, ele fica com amargura. Ele não quis nem entrar para ver a cara do irmão. O irmão arrependido. Ele não quis saber se o irmão estava arrependido ou não. Ele não quis saber se houve mudança na vida do irmão ou não. Ele simplesmente disse para o irmão: não quero. Não quero. De jeito nenhum. E aí a resposta do filho mais velho é: este teu filho. Olha, ele desconheceu o amor aqui. Ele viveu mergulhado no ressentimento. E ele não vê o irmão mais como alguém que precisava de perdão. Ele vê o irmão como um rival. Um rival pelo amor do pai. Olha, irmãos, eu vou contar uma experiência que eu tive numa das igrejas que eu passei. Não vou falar o nome por uma questão ética, mas tinha um casal de amigos nossos, eram amigos meus, né, que estava chegando na igreja. Tinha um outro casal, eram jovens na época, eles não eram casados, nenhum dos dois casais eram casados ainda naquela época, e eu tinha criado uma amizade muito grande com um dos casais. E esse foi o primeiro casal que chegou primeiro na igreja, e nós tivemos um tempo muito bom de comunhão, de crescimento. Nós fomos nos apegando e nos tornamos assim, amizade mesmo sincera. Alguns meses depois, esse novo casal chega na igreja. Eles também não eram casados, se casaram faz um pouco tempo, um pouco depois da gente. Esse casal não era convertido. O primeiro casal era. Então o que eu fiz? Me aproximei do segundo casal, pregando o evangelho. E esse segundo casal se converteu. Os dois se converteram. E o que acontece? Eles precisavam agora de um acompanhamento da fé. Aquele outro casal já era cristão há muitos anos, então eles já eram firmes na palavra. Então agora eu fui e me direcionei para aquele outro casal, sem abandonar isso. O que aconteceu? Esse primeiro casal sentiu ciúme do segundo. Tinha se convertido agora. E literalmente ficaram contra mim. Enquanto eu estava olhando isso aqui, eu pensei: é exatamente isso que a história fala. Eles estavam dentro da igreja. Um casal vem, se arrepende. E ao invés de ter alegria, não, pastor, vai lá realmente, olha, discipula para eles estarem com a gente. Não, o Senhor nos abandonou. Vocês já são de casa. Nós temos que dar valor àqueles que estão chegando, porque vocês já são de casa, vocês não são meus inimigos, eu não virei as costas para vocês, nós estamos juntos. Vocês são de casa, comia do meu pão, dormia na minha casa, vocês estão em casa. Agora eu vou auxiliar aqueles para que eles possam crescer na fé. O jogo virou, até hoje eles não falam comigo. Saíram da igreja com raiva e tudo. Inclusive foram contra o meu ministério algumas vezes. Mas eu fico pensando, tá vendo? Até hoje eu oro por eles. Graças a Deus, eu sei de onde é que eles estão e eles estão firmes. Então fico feliz por eles terem firmado. Espero que um dia haja arrependimento. Porque quando há arrependimento, há retorno. E eu vou estar sempre aqui disposto a abraçá-los. Mas é isso que acontece. Não podemos ter um coração cheio de amargura. Irmãos, vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer, mesmo vivendo da casa do Pai. Mas se sente como um escravo. Está na casa do pai, mas não tem comunhão com ele. Porque a forma como o filho mais velho fala com o pai mostrou que ele não tinha certeza do que ele era dentro de casa. E o pai o tempo todo conciliando, dizendo: meu filho, tu és meu filho, está comigo. Mas ele não sabia quem ele era, não sabia os direitos que ele tinha, não sabia o que ele podia fazer com aquilo que ele tinha. E por último, vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Irmãos, quando a gente fala isso, parece até que a gente está falando de uma forma
dos nossos irmãos pentecostais, né? Não, porque nós somos donos da prata e do ouro que Deus vai nos dar e nós vamos pedir e Deus vai abençoar e nós vamos dar o dízimo e Deus vai nos dar. Não tem nada disso. Mas uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros do Senhor e tudo aquilo que Ele tem é nosso. Só que muitas vezes a gente procura a coisa errada. Nós estamos procurando muitas vezes saúde, dinheiro, bens. É isso que a gente está procurando. Enquanto a abundância de Cristo é outra coisa. Não vai dar tempo de eu ler todos, mas olha, João capítulo 10 e 10 fala como Deus tem uma vida abundante para nós. João 7,38 fala como Deus tem rios de água viva. Nós podemos nos banhar no rio de água viva que sai do próprio Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, Deus tem riquezas insondáveis do Evangelho. A gente estava conversando hoje na escola dominical, justamente sobre isso, como é tão simples para a gente entender, nós que somos salvos em Cristo Jesus, é tão simples a gente entender o caminho do Evangelho, a salvação, é tão simples a gente entender como é que nós fomos salvos. Você sabia, o mundo não tem isso. Eles não entendem. É chato, é maçante. Mas nós entendemos. Em Efésios 1,19, Deus tem a suprema grandeza do seu poder que é derramada sobre nós. Em Hebreus capítulo 6, fala que nós somos detentores dos poderes do mundo vindouro. Você tem noção que aqui nessa terra nós temos o poder de Deus habitando em nós, pela ação do Espírito Santo, em que nós podemos usar esse poder para dar e vender não, mas para dar e fazer o que for preciso pelo Evangelho. E você acha que qualquer pessoa tem isso? Somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm isso. Portanto, irmãos, o mesmo pai que saiu lá para encontrar o seu filho, é o mesmo pai que estava ali para abraçar e conciliar o outro que estava em casa. Nós, como cristãos, precisamos nos alegrar por aqueles que se arrependem. E como cristãos, nós precisamos nos alegrar por estarmos dentro da casa. É como, só para eu finalizar, eu vou contar essa história para os irmãos. É como um homem que ele comprou uma passagem de um cruzeiro. Nesse cruzeiro, então, era de uma semana. E ele levou dentro da bolsa dele, da mala dele, ele levou alguns pacotinhos com pães e bolacha. E aí ele chegou numa das camareiras e falou para ela: olha, tem como você trazer água para mim todo dia? Pelo menos uns 2 litros de água de manhã? Ela falou: não tem problema nenhum. É pago? Ela falou: não é pago não. A água não é paga não. Ela falou: então por favor, você traz para mim? Ela traz. Então durante os 7 dias, ele segurou um pouquinho de dinheiro que ele tinha, para que no final dos 7 dias, no 7º dia, ele pudesse ir lá e comprar, comer a comida do restaurante do navio. E durante os 6 dias ele comeu o pão e a bolacha e bebeu água. No 7º dia ele foi até o restaurante do navio. Ao chegar no restaurante do navio, ele falou: olha, eu guardei o meu dinheiro, eu quero comer tudo bom e do melhor para hoje. Quanto é que vai sair? O garçom virou para ele e falou assim: não vai sair nada. Como não vai sair nada? Não. Toda a comida do restaurante faz parte do cruzeiro. Você pode comer à vontade. Ou seja, ele não tinha conhecimento daquilo que ele tinha nas mãos. E durante 6 dias ele comeu só pão e bolacha. Às vezes, como cristãos, nós fazemos isso na vida cristã. Nós simplesmente deixamos o poder de Deus agir na nossa vida, porque nós não entendemos quem nós somos diante do Senhor. Quem nós somos na igreja. Deus quer que nós superabundemos a sua graça. Nós precisamos fazer isso. Não nos tornarmos como esse irmão, mas pelo contrário, não ficarmos perdidos dentro da casa do Senhor. Sejamos filhos
herdeiros da herança da glória eterna. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, aqui na Tua presença, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Nos ajude, ó Pai, a servirmos ao Senhor com alegria e singeleza de coração, a termos corações dispostos a servir ao Senhor, a sermos servos fiéis. Não nos deixe viver perdidos dentro da igreja. Pai, eu não sei o coração de ninguém aqui essa noite, mas Tu sabes. E Tu sabes como eu tenho orado, ó Pai, pela vida dos irmãos aqui da nossa igreja, pela vida dos congregados, pela vida dos visitantes. E eu te peço, ó Pai, por aqueles que ainda não são salvos, que possam entregar suas vidas a Ti, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que cometeram um pecado, ó Pai, que é o afastamento do Senhor. Eu oro por eles, para que eles se convertam, para que eles reconheçam isso e entreguem suas vidas a Ti. Eu oro pelos nossos visitantes, eu não sei quantos, ó Pai, são salvos ou não, mas oro pela mesma forma. E pelos irmãos da nossa igreja, eu oro cada vez mais que a fé seja abundante e que nós, ó Pai, sirvamos ao Senhor com alegria de verdade, não simplesmente uma vez por semana aqui juntos, mas todos os dias, perseverando na fé, vivendo a Tua palavra, buscando realmente servir ao Senhor como tem que ser. É isso que eu te peço, te agradeço, Pai. Fortalece os nossos corações, fortalece as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, passo a palavra ao Carito. Amém, irmãos. Esse negócio de amargura é tipo você tomar veneno pensando na pessoa que você está amargurada, né? Eu sei que se lasca. Vamos encerrar a noite com esse cântico. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente cantar bonito. Tu és a
podem ficar à vontade, com oração silenciosa, estamos encerrados. Boa noite. Boa noite.